Olá, meu nome é Cleiton Lopes Aguiar, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB, o FMG, e atual coordenador do LANEC, Laboratório de Neurociências, que recentemente foi credenciado como um LIPQ da PRPQ. O LANEC ele é fruto de uma união, de uma parceria entre o Laboratório de Neuroquímica, que era coordenado pela professora Ângela Maria Ribeiro, e o Laboratório de Psicologia Experimental, na FAFISH, que era coordenado pela professora Silvia Castanheira Pereira. Então, a ideia era a implantação de uma linha de pesquisa interdisciplinar, dentro do campo, de um campo maior das neurociências na FMG. Em 2004, elas tiveram a aprovação das câmaras da PRPQ e da PRPG, como dentro de um programa estruturante de pesquisa e pós-graduação, e um financiamento, do fundo da Fundep para iniciarem o LANEC dentro da FAFISH. E aí o LANEC foi inaugurado em 2005, com a participação da professora Ana Lúcia Gazola, que segundo a professora Ângela sempre me disse, sempre foi uma entusiasta de iniciativas interdisciplinares como essa. Recentemente, nós montamos então um comitê gestor temporário, coordenado pelo professor Vitor Rassi e com a subcoordenação da professora Ângela, e com a minha participação e de outros docentes de outras unidades, para a gente criar o regimento do LANEC. Então, a gente criou o regimento, enviamos nossa proposta para credenciamento do LANEC como LIPQ, fomos aprovados, fomos contemplados, e então nós elegemos uma nova chapa, para a gestão de 2021-2023, que agora eu sou o coordenador e o subcoordenador é o professor Guilherme Lage, da Escola de Educação Física. Então, eu vou passar rapidamente aqui pelo regimento. Alguns artigos específicos, os mais importantes. Então, o artigo 6, que compete ao LANEC disponibilizar equipamentos, compartilhar conhecimentos técnicos científicos especializados, e necessários ao desenvolvimento de projetos de pesquisa científica interdisciplinares, estabelecendo interfaces entre a neurobiologia, a psicologia cognitiva, a neuropsicologia, a análise do comportamento e demais áreas afins. Então, cabe ao LANEC também contribuir para a formação científica e tecnológica de professores, estudantes, pesquisadores e outros profissionais, dentro dessas áreas citadas, divulgar sua missão e capacidade operacional técnica no âmbito da FMG e de outras instituições e apoiar e fomentar o intercâmbio acadêmico, científico e tecnológico entre as comunidades interna e externa, no âmbito nacional e internacional. O artigo 8 do regimento diz que o LANEC irá atuar de acordo com a resolução número 2 de 9 de maio de 2017 da Câmara de Pesquisa do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG, e no artigo 9 diz que a estrutura administrativa da LANEC será constituída por comitê gestor, coordenação geral, equipes técnico-científicas, corpo técnico e comissão de usuários. Em relação ao comitê gestor, ela é a instância superior do LANEC e será constituído por, no mínimo, 5 membros, preferencialmente pelo menos 4 membros de diferentes unidades acadêmicas ou especiais da FMG. Então, os membros do comitê gestor terão mandatos de 2 anos, permitida uma recondução sindicada pelo colegiado do programa de pós-graduação em neurociência ou pelo programa de pós-graduação em cognição e comportamento, ambos da FMG. A composição do comitê gestor deverá obrigatoriamente conter representantes das 2 unidades consorciadas, ou seja, pelo menos um representante da FAFISH e um do ICB. O comitê gestor é composto por coordenador do quadro docente da FMG, subcoordenador do quadro docente da FMG
e representantes de unidades acadêmicas especiais da FMG ou membros pesquisadores externos, desde que não excedam 30%. Um membro coordenador deverá ser pesquisador com experiência comprovada na área de neurociência, né, o subcoordenador também, e caberá ao colegiado do programa de pós-graduação em cognição e comportamento ou o colegiado do programa de pós-graduação em neurociência por meio de editais próprios, escolher o coordenador e o subcoordenador do comitê gestor entre as chapas candidatas. Os dois programas devem alternar a atuação no processo de escolha, que deverá ocorrer de 2 em 2 anos. A atual gestão, eu no momento sou o coordenador, o subcoordenador é o professor Guilherme Lage, do Departamento de Educação Física, da EFTO. No comitê gestor nós temos a professora Ângela Maria Ribeiro, Departamento de Bioquímica e Imunologia ICB, professor Antônio Jager, Departamento de Psicologia da FAFISH, professor Danilo Melges, Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia, professor Fernando Machado Dias, Departamento de Medicina Prevenção Social, Faculdade de Medicina, professora Júlia Lopes da Silva, Departamento de Psicologia, professor Vinícius Ribas, do Departamento de Morfologia do ICB. Quanto aos equipamentos, nós podemos dividir em 2 setores. O primeiro setor é o chamado neuroquímica, onde os equipamentos estão listados aqui à esquerda, né? Então nós temos diversos equipamentos para dosagem de neurotransmissores, por exemplo, com HPLC, centrífuga, estufa, balança analítica, fatiador de tecido, temos um PCR, aparelho estereotáxico também para fazer implantes crônicos nos animais se necessário, sistema de Milliquet, sistema completo de eletroforese, etc. E existe o setor de psicologia experimental, onde vocês podem ver à direita, que são cabines de testes comportamentais, como labirinto de Barnes, labirinto em tanque raso, aparelhos para avaliação motora, labirinto em T elevado, labirinto em cruz, labirinto aquático de Morris, caixas acústicas, campo aberto, tudo isso com sistema informatizado de captação e análise de vídeos, né, de imagens. Quanto à infraestrutura do LANEC, a localização, né, fica na sala F 1002, da FAFISH, uma área total de 115 metros quadrados, total de ambientes 11, 2 biotérios, cadastrados, né, pelo CAEP-CIUCA, com um médico veterinário responsável, que é o Dr. Rodolfo Cordeiro Giunchetti. Aqui inicialmente nós temos a sala de reunião, um escritório, são escritórios e sala de reuniões. Aqui embaixo vocês podem ver a planta baixa do LANEC, então esses 2 cômodos iniciais são dedicados a escritório e sala de reuniões. Em seguida nós temos o setor de neuroquímica A, que nós chamamos, onde constam todos aqueles equipamentos que eu citei anteriormente. Nós temos o setor de neurobiologia B, onde as cirurgias de implantes crônicos em animais ou cirurgias para infusão de drogas diversas podem ser feitas, né, usando o aparelho estereotáxico. Nós temos o setor de psicologia experimental, onde todas as tarefas comportamentais estão, as câmeras também, o labirinto aquático, o computador para fazer o registro das imagens e análise. Temos os 2 biotérios experimentais, um para rato e um para camundongo. Em relação à relevância, né, alcance da infraestrutura e os impactos, né, o LANEC ele é um ambiente de integração na pesquisa e na formação de alunos, né, das áreas de biológica, saúde e humanas. Tanto é que ele foi um catalisador muito importante no processo de criação do programa de pós-graduação em neurociência da UFMG. É uma infraestrutura aberta para a comunidade da UFMG, FACE. Então, assim, ele tem vários tipos de iniciativas, né? Por exemplo, com a FACE, tem o projeto Neurofaces, tem interação com a Faculdade de Farmácia, interação com a Faculdade de Medicina, obviamente com a FAFISH, com o ICB e com a comunidade externa também, né? E atende demandas no setor de psicologia experimental e neuroquímica, assim como projetos integrados, né?
conta com a ajuda de especialistas em todas essas áreas. O LANEC, então, pretende realizar a disponibilização de métodos e técnicas que já vêm sendo feitas nos últimos anos. Por exemplo, culturas organotípicas, né, estabelecimento do protocolo de produção e manutenção dessas culturas de hipocampo, em parceria com outros pesquisadores do ICB. Dosagem de neurotransmissores em diferentes tipos de amostras, dosagem de GABA, glutamato, acetilcolina, serotonina, dopamina. Realização de testes comportamentais para avaliação de funções cognitivas, aspectos emocionais e motores, né? Estabelecimento de parcerias com outras instituições, tanto da FMG quanto externas, mesmo internacionais, como estão listadas algumas aqui, por exemplo, com o professor Dr. David Loviger do NIH. Né? Atividades de extensão, oferta de cursos, como por exemplo, sobre abuso de drogas, fundamento em neurociências. Essas são algumas das atividades que a gente considera que podem ter impacto e destaque na comunidade de ciências. A forma de acesso dos usuários à infraestrutura é pelo site do LANEC, pode ser feito agendamento dos equipamentos por lá. Claro que assim que o usuário fizer o agendamento, o comitê gestor vai entrar em contato com ele, tentar saber qual é o projeto que vai ser feito, se é necessário ser feito treinamento ou não, né? Então o comitê gestor vai dar todo esse suporte para o pesquisador que quer se candidatar a utilizar os equipamentos. Sobre ensino e pesquisa, então, é um local que promove, como já foi dito, né, a integração de alunos de diferentes cursos, né, de graduação. Nós fazemos já reuniões científicas semanais, essas reuniões são abertas, né? Então, a ideia é que o uso dos equipamentos seja aberto a todos, mediante agendamento no site e uma avaliação do projeto que vai ser executado. Em relação a receitas e despesas, né, custeio da infraestrutura, de 2016 a 2021, o LANEC teve uma receita de R$200 mil vindo do COP e o FMG, e mais R$75 mil vindo recentemente do edital de infraestrutura da PRPQ. Desses R$200 mil tivemos despesas de R$110 mil e de custeio e manutenção R$40 mil. Então, os R$75 mil do edital infra da PRPQ a gente usou para um freezer menos 80, ainda está em processo, né, do pedido sendo feito pela Fundep, e o saldo atual do LANEC é de R$50 mil. Materiais de consumo, a gente usa geralmente as nossas taxas de bancada mensais, CNPq e FAPEMIG. Os desafios encontrados são essencialmente em relação a recursos financeiros e pessoal técnico. Os principais projetos em desenvolvimento são envolvimento de parâmetros neuroquímicos e imunológicos nas etapas do processo de aprendizagem camundongo-suíço, alterações cognitivas e parâmetros neuroquímicos cerebrais associados aos processos de neurodegeneração e modelos experimentais de abuso de etanol e deficiência de vitamina B1, culturas organotípicas de hipocampo como modelo para estudo de parâmetros eletrofisiológicos associados a processos neurodegenerativos, papel do BDNF como componente do mecanismo molecular associado ao aprendizado cognitivo espacial em diferentes etapas do processo e alterações de sono e de padrões oscilatórios em modelo animal de doença de Parkinson. Para os próximos 5 anos, nós pretendemos ampliar a infraestrutura do LANEC para atuar de forma ainda mais intensa como um centro multiusuário em neurociências, estabelecer uma maior integração com o grupo de neuropsicologia, desenvolvendo projetos integrados translacionais da bancada clínica, atender a demanda de alunos e pesquisadores de outras áreas que fazem interface com as neurociências, como a arquitetura, a engenharia, as ciências sociais, a música, agregar outros pesquisadores na equipe, expandindo seu campo de atuação em outras sub-áreas das neurociências, como a eletrofisiologia, a neurogenética, a neuropsicologia, e implantação de serviços para atender a demanda de interesse de laboratórios da FMG e outros centros de pesquisa em outros estados, por exemplo, testar e validar novos agentes farmacológicos,
com potencial para o tratamento de doenças neurodegenerativas e no campo de abuso de drogas, prestar serviços de produção de vetores virais em parceria com o professor Vinícius Ribas, viabilizar e dar consultoria sobre a produção de culturas organotípicas para estudo biológico em diferentes áreas do conhecimento. Com a perspectiva de se tornar um LPq, poderemos ampliar nossas possibilidades de colaboração com pesquisadores de instituições nacionais e internacionais. Pesquisas essas que já estão consolidadas pelos novos pesquisadores que irão fazer parte da equipe, e também iremos aumentar a nossa relevância, a relevância da infraestrutura para a comunidade externa da FMG. Assim, esse tipo de colaboração será também intensificado tanto no âmbito da pesquisa, quanto também da prestação de serviços de inovação. Ainda mais a longo prazo, esperamos fazer parte de um processo maior, que seria a criação de um centro multiusuário interdisciplinar de neurociências que estaria dentro de um instituto virtual de neurociências que contemplaria, congregaria todos os laboratórios de pesquisa que estão de uma forma ou de outra ligados a esse campo de pesquisa. Essa ideia é uma ideia que partiu da PRPQ e que nós achamos muito promissora e que esperamos poder participar de alguma maneira. Por fim, gostaria de agradecer primeiramente a PRPQ e também aos demais membros do LANEC, especialmente a professora Ângela Ribeiro. Obrigado a todos.